de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém? Paizinho, eis aqui a tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Podei-vos assentar? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Irmãos, desde o início, as pessoas, elas entendiam que elas precisavam de sacrifícios para apaziguar o seu pecado. Então, independentemente com Deus ou outros deuses, a humanidade sempre gostou de sacrificar algo. E às vezes coisas que não eram as que Deus queria. Então, quando Deus começa a colocar sacrifícios mesmo, e nós vemos ali em Levíticos, quando o Senhor, Ele ordenou, Ele fez a instituição de 5 ofertas. Uma dessas, oferta pelo pecado, a pessoa, ela pegava o seu animal, e dependendo da sua condição financeira, ele escolhia de um animal pequeno até um animal grande, e ele levava ali até o tabernáculo, né, para poder oferecer ao Senhor, sacrificar ao Senhor. E quando ele chegava com o seu animal ali, ele pegava, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, e entre outras coisas ele queria dizer, representando que aquele animal era a oferta dele, e que a sua culpa, o seu pecado estava sendo transferido para aquele animal. Então naquele momento, a sua culpa, o seu pecado estava sobre aquele animal. E a Bíblia diz que eles pegavam, eles imolavam aquele animal, e depois o sacerdote pegava partes desse animal, levava para o holocausto, queimava em oferta agradável ao Senhor. E naquele momento, o pecado daquele homem, o pecado daquela pessoa era então transferida para aquele animal, e ele estava livre da sua culpa. Desde que o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra, ele se tornou o nosso cordeiro, ele se tornou esse animal, né? Que o nosso pecado, a nossa culpa foi passada para ele. Então Jesus, ele foi sacrificado no nosso lugar. E depois daquele dia, nós não precisamos mais fazer sacrifícios, pegar um animalzinho, imolar, porque Jesus, ele foi o nosso cordeiro. Ele foi aquele que esteve no nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o sacerdote e ele foi o sacrifício. E o apóstolo aqui, ele está fazendo algo muito poderoso, né? Ele diz: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia. Quando a gente fala rogo, é como se ele estivesse implorando, né? Por favor, eu rogo a você, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, desde que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, nós não precisamos mais imolar nenhum cordeiro, imolar nenhum animal para passar o nosso pecado, a nossa culpa para Ele, porque Jesus já levou isso, amém? E a Bíblia diz que agora nós podemos entrar no Santo do Santo em nome de Jesus, com toda ousadia no Espírito Santo, porque agora nós temos livre acesso ao Pai. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo, e agora nós temos livre acesso a Ele. Então, quando o apóstolo está falando, olha, para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo a Ele, ele está dizendo: olha, você agora não precisa mais pegar nem
nenhum animal e trazer no holocausto para sacrificar. Sua vida é um sacrifício. Você é o próprio sacrifício. E é interessante isso, porque ao mesmo tempo que nós somos o sacrifício, nós também somos o sacerdote. Porque no Antigo Testamento precisava de alguém que trouxesse o sacrifício e precisava do sacerdote que recebia ali, que dirigia todo aquele sacrifício. Jesus, ele foi os dois. Ele foi o sacrifício e ele foi o sacerdote. E nós também, quando nós aceitamos Jesus, aceitamos o sacrifício dele, nós passamos também a ser sacerdote e a ser o sacrifício. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos uma nação santa, sacerdócio real. Então agora nós podemos nos achegar a Deus como sacerdote e oferecer o nosso próprio sacrifício. E qual é esse sacrifício? O nosso corpo. Porque às vezes nós estamos oferecendo qualquer coisa para o Senhor. Estamos dando animais mancos para Deus. E no tempo do Antigo Testamento, nenhum animal que tivesse nenhuma mancha, nenhum defeito poderia ser sacrificado. Apenas animais sem defeito, sem mácula, sabe? E a pergunta que eu te faço é: como você tem apresentado o seu sacrifício ao Senhor? Será que o seu sacrifício tem sido um sacrifício perfeito, sem mácula, sem pecado? Ou estamos ofertando ao Senhor qualquer coisa? E aí o apóstolo, ele diz para nós apresentarmos ao Senhor um sacrifício vivo. Porque naquele tempo, a pessoa que ia trazer o sacrifício, ele pegava um animal, ele passava a sua culpa, o seu pecado, a sua transgressão para o animal, e ele imolava o animal, ele matava o animal antes de levar para o holocausto. Mas agora o apóstolo está falando que esse sacrifício é diferente. Você não vai trazer nenhum animal morto para o altar. Você vai trazer você vivo. É um sacrifício vivo, não mais morto. O que é isso? É um sacrifício com entendimento, sabendo o que você está fazendo. Sabe, às vezes nós viemos para a igreja e nós não sabemos nenhum motivo porque estamos aqui. Talvez o seu intuito foi: eu vou lá para não receber nenhuma reclamação, eu vou lá porque diz que hoje é primícia, e se eu não for. Mas qual é a intenção do seu coração quando você decidiu sair de casa e vir até aqui adorar o Senhor? E é por isso que o apóstolo está dizendo que você precisa oferecer um sacrifício vivo a Deus, com entendimento, dizendo: Senhor, eu sei o porquê eu estou aqui na tua casa, eu sei o que me fez acordar pela manhã, onde eu poderia estar dormindo até mais tarde, e vim até aqui na tua casa. Então você precisa ter um entendimento. E esse sacrifício, ele precisa ser santo. Gente, a Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. É duas coisas muito lindas que a Bíblia vai nos dar como sinal de salvação: é a santificação e o amor. Então, se você não se santificar, se nós não santificarmos, a Bíblia diz que é impossível nós vermos a face do Senhor. E o apóstolo está dizendo: olha, você precisa trazer o seu sacrifício ao altar do Senhor, um sacrifício santo, um sacrifício vivo. Você precisa entender o que te trouxe a esse lugar. Você precisa entender a grandiosidade que é isso. Quando antigamente as pessoas tinham que matar animais para poder transferir a sua culpa, hoje você não precisa fazer isso mais, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, levou a sua culpa, levou o seu pecado. Você está livre agora para adorar o Senhor, para entrar no Santo dos Santos de cabeça erguida. Hoje em dia, ontem estávamos conversando com um casal e ele dizia sobre uma pessoa que, por ter se desviado, se achava indigno de estar na presença do Pai, de orar e entender que Deus respondia. Esse é o privilégio que nós temos, de saber que após o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu não preciso de um intercessor, eu não preciso que uma outra pessoa ore no meu lugar. Eu posso orar em qualquer lugar que eu esteja e ter a certeza de que o Senhor está me ouvindo, de que o Senhor está me atendendo. Então ele diz: olha, você precisa oferecer esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
O cheiro da sua adoração precisa ser agradável ao Senhor. O cheiro daquilo que você entrega aqui no altar precisa ser um cheiro agradável ao Senhor. Porque às vezes nós estamos oferecendo sacrifícios estranhos e a Bíblia diz que Deus não aceita sacrifícios estranhos. Ou você faz da forma correta, como deve ser, com a intenção, com a adoração verdadeira, ou a sua adoração vai subir com um cheiro estranho. Mas nós estamos aqui para declarar que esse lugar é a casa do Senhor. E nós viemos aqui para adorar, oferecer ao Senhor algo que seja suave, cheiroso até as narinas dele. Então o apóstolo ele continua dizendo: e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, e nós hoje estamos falando de primícias, uma coisa que o apóstolo ele diz: olha, não vos conformeis com esse mundo. E quando nós lemos em 1 João, que ele vai falar sobre o mundo, as paixões do mundo, ele vai dizer que o mundo, ele simboliza as luxúrias da carne, as luxúrias ou consciências dos olhos e a soberba da vida. Às vezes nós estamos tão envolvidos sem perceber nas luxúrias ou consciências da carne, onde somos dominados pela carne, pelos prazeres da vida, que não temos tempo para oferecer algo bom e agradável ao Senhor. Hoje, quantos, pela luxúria da carne, pelos prazeres da carne, não conseguiram vir e oferecer e sacrificar o seu tempo, o seu sono ao Senhor? Quantos às vezes não conseguem oferecer, sacrificar o seu tempo ao Senhor, porque a luxúria dos olhos, a consciência dos olhos tem tomado o tempo que é de Deus? A soberba da vida, às vezes nós estamos tão preocupados em crescer, em conquistar, em alcançar, em viver, e estamos esquecendo de ofertar, de sacrificar algo precioso ao Senhor. E a canção que nós cantamos diz: ao Deus que me deu tudo, eu dou o meu coração. Porque o que dá um Deus que já tem tudo? O que você pode dar a um Deus que já tem tudo? O que você pode dar? Você pode dar dinheiro para Ele? Deus precisa de dinheiro? Deus precisa de uma casa própria? Deus precisa de um trabalho? Ele não precisa de nada. Então nada que façamos vai comprar ou conquistar Deus. Então o que eu posso oferecer para um Deus que já tem tudo é uma vida de santidade, é uma vida de renúncias, é uma vida onde eu me entrego no altar do Senhor como sacrifício. É a única coisa que você pode oferecer a Deus, é a sua vida como sacrifício vivo. Porque nada mais que você faça vai conseguir dar a Deus o que Ele não tenha, ou vai conseguir conquistar um pouco mais a confiança de Deus, a não ser um coração sincero. A Bíblia diz que um coração contrito Ele não desprezará. Então nessa manhã, o que eu quero te incentivar, nessas 24 horas que se seguirão, nesse dia de primícia, é mais do que à noite vir e dar a sua oferta aqui no altar. É mais do que vir e depositar a sua melhor oferta no altar. Eu quero te convidar a se entregar como oferta nesse dia. Que a sua vida seja uma oferta ao Senhor nesse dia. Que o seu coração seja derramado por completo diante do altar do Senhor. Amém? Que hoje o nosso aroma, o aroma que subir desse lugar, seja um aroma suave ao Senhor, seja um perfume gostoso ao Senhor. Que Ele olhe para nós e inspire, sabe, respire, sinta aquele cheiro gostoso de adoração verdadeira, de um coração sincero a Ele. Jesus, Ele sofreu tudo por amor a nós. A Bíblia diz que Ele foi moído, Ele foi transpassado, Ele sofreu como cordeiro mudo, como ovelha muda, Ele não abriu a sua boca.
E o que nós podemos fazer em gratidão a tudo isso que Ele fez por nós é dizer: Senhor, tudo que eu tenho é insuficiente para lhe entregar, porque o Senhor já tem tudo. Então receba a minha vida como sacrifício no teu altar nessa manhã. Receba a minha vida como sacrifício aos teus pés nessa manhã, amém? Eu não vou me demorar muito, mas eu queria que você guardasse essas palavras. O que você pode entregar nessa manhã ao Senhor? O que você pode nessa manhã oferecer ao Senhor? O que você pode entregar nessa manhã ao Senhor? Nesse momento em oração, eu quero te convidar a oferecer a sua vida ao Senhor. Imagina naquele momento que Abraão foi sacrificar Isaque. Ainda que Deus não receberia o sacrifício, mas naquele momento talvez Isaque perguntou: pai, onde está o sacrifício? Onde está o sacrifício? E eu imagino que por mais que Abraão falou com a boca dizendo: Deus proverá, dentro do coração dele ele dizia: Isaque, você é o sacrifício. Você é o sacrifício vivo. E nesse momento eu quero te dizer que você é o sacrifício vivo. E você nessa noite precisa se entregar por completo no altar do Senhor, amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Você não pode se conformar com esse mundo. Você não pode se conformar com o que o mundo oferece, as paixões do mundo, a consciência do mundo. Você precisa abrir mão de tudo isso. Ontem eu coloquei no grupo que as renúncias, elas são adubo para uma colheita. E às vezes nós temos dificuldades em renunciar algo ao Senhor. Renunciar a nossa carne, renunciar as nossas paixões, renunciar tudo aquilo que nós gostamos por amor ao Senhor. E se o Senhor te cobrar alguma coisa nesse momento que você precisa renunciar, você vai dizer: Senhor, eu renuncio por amor a Ti. Eu me coloco como sacrifício nessa manhã. A Bíblia diz que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. O fogo arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. O fogo desse holocausto que foi queimado. Você vai dizer agora para o Senhor: Senhor, eu me coloco no Teu altar agora. Que o sacrifício da minha vida suba a Ti como cheiro suave e agradável ao Senhor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê forças para renunciar tudo aquilo que tem desagradado o Senhor, tudo aquilo que tem desagradado o Teu Espírito Santo, Pai. Nós te convidamos, Espírito Santo, a moldar a nossa mente, a mudar a nossa visão, a moldar todo o nosso caráter, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nós não queremos te entregar apenas 24 horas do nosso dia. Nós queremos te entregar a nossa vida. Nós queremos te entregar a nossa vida por completo, Senhor. O Senhor não tem apenas 24 horas em um ano, mas o Senhor tem a nossa vida. Nós nos colocamos no Teu altar nessa manhã, Senhor, para te dizer que todos os dias desse ano nós estaremos sob a Tua vontade, nós estaremos sob a Tua direção, sobre o Teu controle, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem, Senhor. Vem, tira de nós tudo aquilo que desagrada o Teu Espírito Santo. Vem, nós nos colocamos no Teu altar. Recebe a minha vida como cheiro suave. Recebe a minha vida como cheiro suave, Senhor. Que a minha adoração suba a Ti como cheiro suave. Que a minha adoração suba a Ti como cheiro suave. Que a adoração dos meus irmãos sejam agradáveis a Ti. Sejam agradáveis a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Por tudo que tens feito em mim. Mas meu coração tem chorado por Ti. O meu coração tem clamado
maior prazer. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós temos fome e sede da tua presença, Senhor. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Você também? Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu queria que você nesse momento oferecesse o seu dia ao Senhor. Você vai fazer agora a sua oração e vai ofertar esse dia ao Senhor. Você vai se colocar agora no altar de sacrifício. E você vai dizer: Senhor, hoje o meu dia eu sacrifico a Ti. Eu me coloco agora, Deus, no holocausto do Senhor, para Te dizer: Senhor, minha vida é Tua, meu coração é Teu, o meu ano é Teu, Senhor. Esse ano de 2025 é Teu por completo. Dirige a minha vida, dirige os meus passos, dirige a minha mente, Senhor. Que eu seja uma oferta a Ti todos os dias da minha vida. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede.